Olá, investidores! Estamos começando o terceiro episódio do nosso podcast APX. Hoje, além da nossa presença de sempre aqui, bate-papo comigo, nosso professor doutor Arilton Teixeira, tenho o prazer aqui de estar sentado com o Pedro Sequim, nosso head de renda variável. Vamos aproveitar a presença dele aqui para estressar bastante o cenário atual de renda variável Brasil, ações, mercado imobiliário negociado em bolsa. Vamos falar também sobre o que pautou o mês de agosto, né? Na nossa carta do economista, o Arilton trouxe muito bem. Mas, Sequim, seja bem-vindo, prazer estar aqui com você pela primeira vez. Voltar a dividir o dia a dia, Sequim, posso falar que apadrinhei ele lá no mercado financeiro lá atrás, né, Sequim? Isso aí. Bem, seja bem-vindo, cara. Bom dia a todos. Bom, para a gente começar aqui o bate-papo, pessoal, Arilton, quando você traz o cenário de agosto, e aí para a gente poder projetar esse final de ano, você é bem claro ali na carta do economista a respeito do que principalmente afetou a economia mundial. Posso falar que juros é uma das principais classes, principais ativos que mexe com o mercado de capitais como um todo. Se falando de juros americano, eu falei do mundo como um todo. É isso aí. O que afetou o mercado? O que aconteceu para que isso fosse uma pauta tão relevante em agosto? Bom dia, Vinícius. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Vamos lá. O que aconteceu em agosto foi um aumento muito rápido dos juros, do retorno dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos, em particular os títulos de tesouro americano. Como você falou, aumenta um retorno de um título que não tem risco, ele vai afetar o mundo inteiro. E foi um aumento muito rápido e muito forte. O que gerou esse aumento? Esse aumento começa a ser gerado ali no final de julho. Dois eventos ocorreram no final de julho. Primeiro, o Tesouro Americano notificou o mercado que ele tinha feito umas contas ali que não estavam muito precisas. Uma contabilidade criativa. E não foi isso não, mas ele não foi muito preciso e ele precisava, na verdade, emitir mais títulos. A bagatela, no terceiro trimestre, de 274 bilhões de dólares adicionais, tá certo? Isso aí significa o quê? Que a oferta de título, de repente, deu um aumento que não estava sendo esperado, tá certo? Ao mesmo tempo, aconteceu um outro movimento, que foi o Banco do Japão, ele gerencia, ele administra a curva de juros no Japão. Em particular, tem um vértice de 10 anos que ele foca muito. Esse vértice estava o seguinte, ele tinha colocado um limite superior para o retorno dos títulos japoneses de 0,5% ao ano, títulos de 10 anos. Também, na última semana de julho, o que ele fez? Ele tirou esse 0,5% e falou, a partir de agora é 1. Ele acha que deve ser meio, mas disse a partir de agora é 1. O que aconteceu? Imediatamente, os títulos de 10 anos começaram a subir. O que significa isso? Que o mundo inteiro olha também o Japão e diz, bom, 1% em ien no Japão está razoável. Você tem um deslocamento também de demanda de títulos públicos para o Japão. Ou seja, você reduz a demanda para o título americano. Então, você aumenta a oferta, reduz a demanda. Finalmente, no início de agosto, tem mais um efeito, que foi a Fitch reduzir a nota do Tesouro Americano. Reduzir a nota significa que ele não é tão AAA mais. Isso, obviamente, gera o quê? Uma redução de demanda. Então, quando você põe esses três componentes juntos, você tem um movimento. É aí que você viu. Aumenta a oferta, diminui a demanda, preço caiu, os retornos subiram. Foi isso que nós verificamos. Como você falou, o mundo inteiro olha os títulos americanos. O título americano está batendo 5%, 6%. Para que você vai tomar risco? 5%, 6% em dólar, o mundo foi para lá. A matemática é muito simples. Muito né? simples. E aí, tirando o viés aqui brasileiro, né? Mas o investidor mundial, ele pensa, para que eu vou ter meu recurso numa economia sul-americana, africana, enfim, emergente, se eu tenho 6% em dólar. É isso. E aí, você vê o que aconteceu. Bom, aí as manchetes dos jornais foram claras, né? Saiu muito investimento estrangeiro do Brasil, né? Saiu metade do que entrou no ano inteiro, saiu em agosto. Todo mundo foi para os Estados Unidos. Deixa eu pegar esse gancho, estressar, que eu acho que já tem a ver aqui com a pauta
de renda variável. Renda variável, é isso aí. É algo que o Sequim precisa acompanhar bastante, que é a questão de fluxo, né? 2022 a gente teve um pouco mais de 100 bilhões de fluxo de investidor estrangeiro, Bolsa Brasil, né? Falando só de bolsa, não estou falando da economia como um todo. Até agora, até 2023, depois de um agosto que a gente tem uma fugida de capital, a gente fez 10% disso. A gente está com 11 bi aproximadamente no ano. Agora, esse movimento que o Arilton pautou, acabou de falar, a gente pode considerar que foi um movimento técnico. O que eu quero dizer com isso? Houve a oferta, a questão da oferta, demanda, diminuição dos preços, aumento do retorno, você tem o fluxo hoje indo para lá. Isso foi técnico, isso é um fundamento que a gente pode continuar vendo. Como que você está vendo a expectativa ao que tange Bolsa Brasil para retomada desses recursos? Porque uma vez que é técnico, se isso volta, concorda comigo que a gente tem uma perspectiva positiva de bolsa. O fluxo pode voltar, né? Eu acho que vale lembrar o que a gente passou no primeiro trimestre, né? Quando a gente teve o estresse dos bancos, né? Lá nos Estados Unidos, geralmente em economia desenvolvida, o investidor ele pergunta: eu quero crescimento ou me dá juros? E naquele momento a gente tinha com a quebra dos bancos, a gente tinha uma sensibilidade de queda de juros nos Estados Unidos e um possível crescimento baixo ali por causa do estresse dos bancos. Então, naturalmente, a gente capturou esse fluxo emergentes inteiro, já dada que o custo de oportunidade de um país desenvolvido estava um pouco comprometido no curto prazo, e a gente pegou e surfou bastante ali no segundo trimestre, né, o final do segundo semestre, do primeiro semestre ali, com esse fluxo positivo. Agora, à medida que a gente faça um dever de casa, né, eu acho que é o ponto. O nosso macro ele estiver sendo bem endereçado, naturalmente, um ambiente um pouco mais nebuloso lá fora, a gente sempre vai ser uma alternativa, porque a gente tem boas empresas, principalmente na área de commodities, né? O pessoal brinca que o Brasil é uma grande fazenda, e quando o tópico é esse, a gente tende a capturar bastante, principalmente também quando o diferencial de juros também ele fica apetitoso. Então, acho que aí o Brasil ele tem a capacidade de jogar nas duas pontas, e eu acho que sobre isso, falando já de bolsa, eu acho que o nome do jogo é juros, tá? Então, seja por um arrefecimento da inflação, que naturalmente o nosso juros ele acompanha, seja por reformas estruturais que sejam endereçadas, que isso está no pipeline, de repente você podia discorrer isso para a gente, professor. Mas também, em contrapartida, a gente tem o custo de oportunidade dos juros americano, né? Então, acho que essa equalização, acho que ela vai ser a resultante de um cenário que a gente espera que ele é promissor, né? Se a gente está vendo aí, se a gente vê dos últimos 20 anos, a gente sempre teve períodos louváveis de retornos em ativos reais. E aí, falando de bolsa, quando os juros caem, então, naturalmente, a balança, a meu ver, ela é muito positiva à medida que a resultante ela se delinea lá fora, tá? Então, só, professor, te interromper, mas para a gente pegar esse gancho, então a gente vai enumerar aqui alguns fatores, né, que podem ser positivos ou negativos para ativos de renda variável, se tratando principalmente de Brasil. Obviamente vamos falar lá de fora também, mas para mim a conta ela é muito simples. Se hoje eu tenho 10% do que eu fiz no ano passado, né, saiu até recentemente uma carta do economista do BTG, o Mansueto, falando, né, time que está ganhando não se mexe. Ou seja, a gente continuando fazendo o dever de casa, posso dizer aqui que existe uma expectativa de retorno desse movimento técnico. Então, se eu considero, numa matemática simples, que eu faça 50% do que foi feito de fluxo no ano passado, eu tenho mais 40 bi entrando em bolsa até o final do ano. Vamos colocar assim. Isso é, vamos dizer, relevante para a gente ver um ponteiro mexendo. Principalmente quando a gente vê o Brasil posicionado na cesta emergentes, eu acho que fica ainda mais evidente essa oportunidade, né? Vamos pegar aqui o gancho que você falou aí. No segundo trimestre, nós surfamos o quê? Nossa bolsa, nós atraímos capital. O cenário americano deteriorou por causa do estresse com os bancos e nós atraímos capital, a nossa bolsa subiu. Foi tão simples assim? Não. Tinha coisas a mais. O segundo trimestre começa ainda
com um Congresso que começa a falar: eu não vou desfazer o dever de casa que já fiz. Ou seja, o Lira deu uma declaração e falou: olha, eu não vou reverter reformas que eu mesmo aprovei o ano passado. Aquilo foi a primeira coisa. 2, o governo mandou o arcabouço fiscal. Fraco, mas foi menos pior do que o mercado tinha precificado. Então você, de um lado, o Congresso dizendo: eu não vou reverter as reformas. De outro lado, o governo mandou uma reforma que é ruim, fraca, mas é menos pior do que o mercado precificou. Melhorou. Esses 2 passos que aconteceram no segundo trimestre não estiveram presentes em agosto. E a questão aí que vocês estão discutindo, olha, dever de casa, eu acho que esse é o ponto. Em agosto, o que nós estávamos discutindo quando o título americano começou a subir? Se o governo brasileiro tem condições ou não de atingir as metas fixadas pela reforma, pelo arcabouço fiscal, que é ruim, mas menos pior do que o mercado. Então, veja só, é um cenário completamente distinto. Entregar uma reforma ruim, naquele momento, foi positivo, porque o mercado esperava algo muito pior. O mercado ele vive de expectativas. Né? Precificou errado, lá embaixo, viu que não era tão ruim, aproveitou o cenário americano, os gringos vieram, nós subimos. E agora? Agora nós não pegamos. A pergunta é, por que nós não pegamos? Um dos problemas, vamos lá, vamos começar a listar aí que você falou. O que afeta a Bolsa? Crescimento. A economia brasileira está crescendo. O dólar valorizou. Teve na semana passada, se não me engano, isso, o PIB, né? O PIB. De novo, o senhor Lula tem que erguer uma estátua aí para os agricultores, a agropecuária. O PIB do primeiro trimestre, o crescimento analisado lá foi mais de 18% na agropecuária. No segundo trimestre foi 17% na agropecuária. Quem está puxando o PIB brasileiro esse ano é o PIB agrícola, tá certo? Nós temos a economia crescendo. É claro que esse PIB vaza, né? Ele tem aí, particularmente, quanto mais próximo do agronegócio a sua empresa ou a sua cidade tiver, maior o seu impacto. Então o PIB está crescendo. Os juros, expectativa de cair. Tá certo? Inflação vai dar uns repicos, todo mundo estava esperando, fim do efeito base, deve se achar aí alta, né, para os padrões de emergente, ainda para o padrão latino, em particular o padrão brasileiro, nada muito ruim. Ainda abaixo dos 5%, né? É. A gente teve um aumento de julho para agosto, né? Isso. Deve ter mais um aumento agora. 4,9. O Focus está 4,9, tá certo? O limite superior da meta é 4,75. Então, nós não estamos dentro do intervalo da meta. Então, veja só, crescimento, não temos, poderia estar melhor, poderia, mas a agricultura está salvando aí esse ano. Juros caindo, inflação estabilizada aí. Por que nós não estamos aproveitando como no segundo trimestre? E aí eu acho que é simples. É porque nós não estamos fazendo dever de casa. Então, ao contrário aí do que você falou aí, que o time que está ganhando, o time não está ganhando. Veja só, tem que lembrar muito simples disso, gente. O arcabouço fiscal, ele não é bom, não. Ele é ruim. Mas o mercado tinha precificado ele como o fim do mundo. Então, quando você espera o fim do mundo e vê alguma coisa que não é o fim do mundo, você errou o preço tem que subir. Foi o que nós fizemos. Hoje, não. Hoje, nós estamos vivendo a reprecificação do seguinte: uma coisa ruim, talvez nem isso a gente entregue. E aí tem outra coisa que eu acho que é fundamental. Se nós estamos crescendo, juros está caindo, como você falou, o juros vai cair, o que tem que ter? As bolsas têm que valorizar. Só que o governo agora começou a botar na cabeça que ele quer 2% a mais do PIB aí para o ano que vem para ele poder gastar. E aí você tira isso de onde? Há alguns anos atrás, a gente imprimia moeda. Só que nós descobrimos, depois de várias décadas, que a esquerda está errada. Que impressão de moeda gera inflação. Então, teoricamente, a gente não vai fazer isso. Então, nós temos que fazer duas coisas. Ou emite mais dívida, ou emite o quê? Ou gera imposto. É onde o governo está. Imposto a gente sabe o que é. Setor privado, menos lucrativo. E aí, esse cenário bom que a gente devia estar aproveitando, que nós estamos vivendo hoje, nós não estamos conseguindo. O governo ameaçando, não cumpriu o que ele prometeu. 2, como punição, o setor privado tem que pagar mais imposto. Eu acho que esse foi o que está segurando a economia. Os fundamentos são bons, tá certo? Juros caindo, todo mundo esperando queda de 0,5% por reunião do Copom até o final do ano. Nós temos mais 3, vai ser 1,5% mais. Então, os juros devem acabar em 11,75%. Mas a gente... Em setembro, agora, a gente tem a primeira reunião pós primeiro corte. Isso aí. Né? E aí, eu acho que
a gente falou sobre isso no último podcast, né? Mas interessante a gente trazer até como um dado, foi algo que eu estava discutindo com o Pedro antes do início aqui do nosso bate-papo. Existem, obviamente, vários fatores, mas, historicamente, os últimos 20 anos, quem comprou Bolsa Brasil no primeiro mês do primeiro corte de juros e segurou isso durante todo o ciclo de corte de juros, teve uma valorização média de 45% ao ano. Obviamente, isso são dados que a gente acompanha, existe uma expectativa sobre isso. Agora, juros, quando eu olho para juros caindo, eu olho o crescimento da economia. Você vê algum setor específico, Pedro, que possa se valorizar, possa se sobressair com esses principais drivers, esses principais fatores que a gente está pautando aqui hoje? Claro, eu acho que vale adicionar antes de entrar nos setores, que soltou um estudo recentemente que o que o mercado precificado ele sempre se materializava muito melhor do que nas curvas de juros se mostrava. Então, nessa jornada de corte de juros, se materializava muito melhor ou muito mais rápido, né? Hoje o mercado está precificando coisa de cortes de meio, mas a gente pode ser surpreendido talvez até com um corte um pouco mais acelerado. Há quem diga... A partir da terceira reunião parece que existe... Dá uma acelerada, né? E há quem diga que a gente já conviva com um dígito para o ano que vem, né? Pensa bem, se acabou esse efeito, vamos imaginar que setembro acaba o efeito base. Se a inflação se mantiver aí caindo ou caindo acima do esperado, é possível isso. Tem muito espaço. Tem muito espaço. O juros está alto pra caramba. Então, assim, tem muito espaço. Agora, economia crescendo com juros caindo e caindo rápido, é isso aí, né? Aí já fazendo gancho para ativos de risco, né? Como que seria a dinâmica, né? Os juros, por essência, ele é uma gravidade, né, para a inflação e naturalmente para consumo. Então, uma vez que a gente retira ou deixa ele menor, isso naturalmente tem um potencial de aumento de receita nas empresas, aquelas endividadas, né, tem ali uma redução nas suas despesas financeiras, e isso tem uma combinação explosiva em alguns setores, até exponencial para algumas que estão até um pouco mais alavancadas, que é um pouco a característica das empresas cíclico-domésticos, né? E elas são desde as varejistas, algumas de bens de capital, construtoras. Então, esses setores que têm uma dependência, uma sensibilidade muito grande com os juros, né, que isso reflete diretamente no seu balanço, que certamente sofreram, se você pegar aí o histórico dos últimos 2, 3 anos, naturalmente é uma grande janela para uma inflexão para esses setores. Tá? Eu acho que... Você quer colocar? Vai lá, não, conclui. Eu acho que, em contrapartida, né, num ambiente um pouco de inflação um pouco mais amena, a gente tem um outro lado que são as commodities, né? Era justamente o ponto que eu ia... eu acho que elas... A gente incluir China aqui na discussão também, que é um fator importante. Então, assim, a gente vê, por um lado, grande oportunidade nesses cíclicos domésticos por ter esse componente de juros, né? A gente até brinca, vamos tradear, né, o fechamento de juros, tem várias formas de fazer isso. Obviamente, quando você vai num nível um pouco mais extremo de empresas mais alavancadas e se o juro surpreende, fica mais tempo do que a gente espera, isso é ruim porque você está contratando um risco indesejado. E outro componente, antes de entrar em commodity, são as empresas de crescimento alto. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo, pode ser um Banco Inter, uma Nubank, uma Pets, que tem muito valor lá na frente. Então, são empresas com teses, muitas delas disruptivas, que têm muito valor lá na frente, que o efeito taxa de desconto, ao ser a um patamar menor, naturalmente traz seu valor presente subindo. Então, eu acho que seriam essas duas temáticas, e essas especificamente de crescimento, a gente pode muito conviver na cesta de small caps, que certamente, nessa pernada de alta que a gente teve, de 100 mil pontos até 120, tudo subiu, né? Mas agora eu acho que cabe aquela seletividade do que realmente é bom, aquilo que a gente brinca, que não vai quebrar, que tem boa administração, tem boas margens ou boa capacidade operacional para enfrentar esse período e surfar.
Agora, vindo de commodity, né, eu acho que a gente está numa tempestade perfeita. A gente só tem notícia ruim, né, vindo. China com crescimento um pouco ameno, que aí eu queria ouvir um pouco mais o senhor para discorrer sobre como que seriam essas expectativas. Mas a fotografia que a gente tem é que está tudo muito barato. A questão é, o que está barato pode ficar mais barato ainda. Ao nosso entendimento, a gente acha que chega um momento que o preço que se paga em detrimento de um retorno futuro, se ele está muito mais convidativo ao que você tem na renda fixa, você já começa a correr, já vale correr um risco, por mais que você não tenha ali uma visibilidade tão nítida. Então, óbvio, sempre olhando para a qualidade dos ativos. Então, acho que tem dois tipos de oportunidades na mesa, mas aí falando de China, aí eu queria ouvir um pouco de vocês aí, o que a gente pode conviver nos próximos meses. O professor vem falando sobre isso, né? Existe um crescimento, mas não é aquele crescimento que a gente acostumou a ver de China. E aí depois a gente volta para falar um pouco mais de setores, mas qual que é a sua expectativa, Ariel? Vamos lá. Vamos voltar um pouco em dezembro aqui, né? A gente lembra, todo mundo comemorou, a China finalmente se livrou das políticas de tolerância zero com o Covid. Aí começaram as estimativas, 6,5, 7, 6. Naquela época, aí o mercado precificou um ano com a China crescendo aos patamares pré-Covid. Nós levantamos vários problemas. A China pré-Covid e a China pós-Covid eram duas economias distintas, tendo em vista as mudanças que ocorreram lá. Regulação. Teve muito aperto do setor de tecnologia, do setor financeiro, as fintechs chinesas sofreram bastante, setor educacional, tá? Muita regulação. 2, o grande carro chefe da economia chinesa, construção civil, tinha chegado aí, tinha alavancado demais e estava fazendo os movimentos de correção. Mudou alguma coisa? Não. Os problemas continuam. O setor de infraestrutura ainda não acabou de tirar a sujeira, ele continua ainda, vira e mexe. Nós vimos aí, Evergrande agora pediu para decretar lá a falência dentro dos Estados Unidos, né? Então nós temos ainda economia muito problemática. Então eu não vejo nesse momento a possibilidade de voltar aos crescimentos pré-pandemia. Além de tudo, isso que eu citei são fatores internos à China. Nós esquecemos que ainda a China tem aumentado as restrições externas pela própria opção que o governo chinês tem feito. Está apoiando a Rússia na tentativa de invasão da Ucrânia. O Ocidente não está querendo isso. 2, está ameaçando invadir Taiwan. O Ocidente, liderado pela OTAN e os Estados Unidos, não são contra isso. Então, eles estão fazendo o quê? O próprio Ocidente está reduzindo os investimentos que antes se fazia na economia chinesa. A credibilidade da China cai. Então, vamos lá, só para sintetizar. A China está crescendo. Por os padrões brasileiros, então, está crescendo muito. Aí, as estimativas aí estão entre 3,5% e 4,5%, tem gente falando em 5%. Mas não vai ser a China que a gente estava acostumada, que puxou o mundo e puxou as commodities. Eu acho que a China hoje seja o seguinte, ela não está ajudando muito, mas não está atrapalhando, tá certo? Eu acho que esse crescimento chinês aí deve segurar um pouco as commodities, mas não vai fazer um ciclo lá 2008, quando a China crescia 10%, 12%, puxou os preços de commodities depois do choque lá do subprime americano. Então eu acho que esse aí é o que a gente deve esperar da China, até que algum sinal seja feito pelo governo chinês de reforma ou essa postura internacional de confronto com o Ocidente, que é quem põe dinheiro lá de investimento, ela reduz essa ideia de confronto, tá certo? E aí, explorando esse ponto, Arilton, então a gente concorda que China assim, é estável no momento. Isso. Né? Sem grandes perspectivas, tanto de aumentar ou reduzir o crescimento. Ou reduzir. Bom, beleza, eu tenho esse dado, eu tenho o dado dos juros, eu tenho o dado do crescimento do Brasil. Explorando um pouco mais sobre o dado China, expectativa China. Eu começo a olhar, eu volto a olhar para a Bolsa Brasileira. Eu tenho empresas que se beneficiam de uma commodity baixa, eu tenho empresas que se beneficiam de uma commodity alta. Então, a nossa querida Vale, uma das maiores empresas aqui do Ibovespa, de maior peso, ela é uma empresa que
fez essa correção de preço. Ela volta ali, ela sai dos próximos dos R$100, volta para próximo dos R$60, já acompanhando toda essa dinâmica e Reprecificação da China. reprecificação da China. Agora, por outro lado, se eu tenho uma commodity barata e eu tenho um juros ou uma expectativa futura do juros brasileiro baixo, eu posso dizer, por exemplo, que o setor de construção civil é uma excelente oportunidade. O insumo da indústria não está caro, está barato. A gente está crescendo, a população mais endinheirada, podendo gastar um pouco mais. Você tem o principal meio de subsídio, que é o financiamento imobiliário, com juros baixando, a expectativa disso melhorar ainda mais para a população. Posso concluir, então, que setores, de repente, ligados à economia interna tendem a se beneficiar nesse sentido. O seguinte, tem algum outro setor, além... Obviamente que quando aí eu trouxe o exemplo aqui de construção civil, mas aí você vê, por exemplo, turismo também que está defasado, você tem empresas que se ramificam ali, né, de construção civil, e aí a gente pode trazer nomes, né, lojas Quero-Quero, você tem empresas do setor Lopes, que é uma empresa que não é construtora, mas está envolvida também no setor, e, obviamente, a Cirela, enfim, Lavi, empresas MRV, empresas ali do setor. Qual que é o seu viés? Tem algum outro setor que você olha nesse sentido? Acho que você colocou muito bem. Eu adicionaria um outro componente que, quando você tem um juros um pouco menor, aumenta a confiança do consumidor em bens duráveis, né? De você contratar dívidas longas, você tem um grau de previsibilidade um pouco maior do que você tinha antes. Então, como você bem colocou, com um aumento marginal da renda disponível, somado a um ambiente um pouco mais benigno à frente, naturalmente você traz um apetite de consumos, de uma parcela, né, de consumo bastante particular que se encaixa perfeitamente essa análise que você trouxe do mercado imobiliário. Eu acho que outros setores, mas que derivam ali do cíclico doméstico, a gente pode trazer aqui nomes como locadoras, a própria parte de turismo, não só o turismo em si, mas temos aí a parte de aviação. Então, tudo aquilo que remete à dinâmica econômica, da mobilidade, de uma certa forma, ele tem esse desdobramento muito benéfico, e isso daí você pode ter também derivadas muito interessantes, inclusive para o próprio mercado imobiliário. Se a gente for fazer aqui uma análise a partir de shoppings, você tem a parte de logística, que você tendo um aumento de consumo, hoje, que é uma temática muito forte, que é o e-commerce, eles demandam muitos galpões logísticos, então você tem todo um desdobramento dessa derivada. Toda uma cadeia, né? Uma cadeia que ela tende a se beneficiar em vários níveis. Você aumenta consumo, você tem o setor de shoppings, como você colocou muito bem, ele se beneficia, não só shopping, né? Varejo como um todo. É a mobilidade, né? Urbana. Obviamente você tem que crescer logística, então muito bem colocado. Eu acho que só para fechar, para dar essa materialidade no ciclo que a gente está vivendo, o banco ele solta um estudo periódico da precificação do mercado, né? Então, se a gente tira Petro e Vale, que são componentes, primeiro, de commodities, que ele é um pouco contracíclico e muito relevante no índice Bovespa, a gente está aí a um desvio padrão do preço médio que ele deveria estar tradando. Então, o Ibovespa ele trade ali mais ou menos 12 vezes lucro, hoje a gente está a 9. Então, isso se tratando de uma cesta. Então, muito barato. Historicamente, é um desvio padrão. Já esteve ali nos 100 mil pontos, até ainda mais. Então, isso pensando nos lucros para frente, não é só a realidade de hoje, mas também muita coisa a ser incorporada à frente. Então, de fato, a gente está vivendo aí uma inflexão que, quando você lê a capa do jornal, você até pensa duas vezes, mas quando você entende como que essa dinâmica no passado e os inputs que a gente tem macro e olhando para o futuro, certamente a gente está numa oportunidade muito interessante para tomar ativos de risco, sem contar também em fundos imobiliários, né, que toda essa dinâmica que eu trouxe... Que atingiu a máxima histórica, né? A gente pouco falou sobre isso, não é uma indústria
muito menor em termos de número de investidores quando eu comparo com ações, mas de suma importância para o desenvolvimento do mercado de capitais como um todo, né? O desenvolvimento do Brasil como um todo. Há pouco tempo atrás estava na máxima histórica. Né? Não só isso, mas ele é uma classe de ativo que, além de capturar toda essa parte do mercado de capitais, muito conectado também com o cíclico domésticos, ele se conecta diretamente com a pessoa física, porque é uma classe de ativo com uma vocação de renda e que tem ali uma obrigatoriedade, né, de distribuir mais de 95% dos seus lucros, então acaba sendo uma grande alternativa, né, de renda recorrente para muitas pessoas. E o ciclo não vai ser muito diferente do que a gente está falando até agora de bolsa. Certamente, ativos reais, principalmente os de tijolo, né, que a gente fala, que são os galpões logísticos ou mais corporativos, é onde que tem ali a grande oportunidade de capturar valor junto com esse ambiente um pouco mais benigno que a gente tiver à frente. Agora, Arilton, já para a gente caminhar para a última parte aqui do nosso bate-papo, falamos de Estados Unidos, do movimento que isso trouxe no mês de agosto, especificamente. Focamos muito hoje aqui em Brasil, que eu acho que tem algumas pautas interessantes, algumas expectativas, algum dever de casa para se fazer e se observar, né? Mas olhando daqui até o final do ano, o que você pode ver, o que está no seu radar para a gente poder acompanhar? Vamos lá. Nas cartas nossas, toda carta eu escrevo, olha, os juros brasileiros vão cair. Quanto vai cair vai depender dos juros americanos. Eu acho que em agosto agora ficou aí bem claro como que os juros americanos restringem, que nossos juros estavam caindo, a nossa curva teve que abrir e seguir a curva americana, porque nós temos que pagar prêmio, né? Uma coisa que as pessoas têm que entender. O Focus está para 2025, eu acho que ele está precificando 8,5% de juros no Brasil, tá certo? Vamos imaginar aí um cenário bom. Seria possível ter 8,5%? Seria. Com a nossa inflação continuando caindo, se o governo entregar as metas que ele mesmo fixou, desde que os juros americanos não bata 6%. Porque, veja só, não precisa de fazer muita conta. É intuitivo. Você chegou e pergunta para mim, vem cá, você quer ganhar 6 em dólar ou 8,5 em real? O cara fala, claro que eu vou pro dólar. Então, esse eu acho que é a principal restrição que nós temos. Como eu disse, a economia está indo bem, muito puxada pela agricultura até o momento. A inflação está caindo, está baixa, para os padrões brasileiros, leia, né? 4,5, 4,9, os americanos estavam dando tiro lá e fazendo, né, para fazer revolução lá, porque ninguém vai tolerar isso. Aqui as pessoas acham que é razoável. Então, e os juros estão caindo. Então, como você aqui falou, é um bom momento. Esse momento, qual a duração disso? Eu acho que esse ano está dado, tá certo? É o ano que vem que nós vamos começar a precificar. O mercado vai começar a precificar. Quais são os riscos fiscais que nós temos? Vai entregar ou não vai? A economia, como é que vai reagir a esse risco fiscal? Então, o ano que vem, nós vamos ter que voltar. Aliás, nós vamos estar aqui todo mês, nós vamos chegando para o ano que vem. Vai chegar um momento onde essa precificação vai ter que ser feita. Mas, no momento, é igual você aqui falou. Nós estamos aí, a Bolsa, de graça, muito barato, tá certo? Você usou price to earnings, não foi isso que... A relação preço-lucro. Preço-lucro está baixo. Você olha Bolsa e Bovespa em dólar, baixo. Assim, qualquer ângulo que você olha, tá. As empresas estão bem, não estão endividadas, não estão alavancadas, a economia crescendo. Então tem um período aí, eu acho que... A margem de segurança tá boa. Tá interessante, né? Obviamente a gente tem que sempre ficar, né? Se estiver assim, o choque dos Estados Unidos, imagino que aí bateu aí 5 juros, deve dar uma parada, precificou os juros, acalmou, como você vê, acalmou lá, os caras refazem o portfólio, a gente pode se beneficiar desse movimento de fluxo de entrada aí nos últimos meses desse ano. Aí eu tenho que concordar com, né, a renda variável está muito boa, retornos esperados são bons e os fundamentos econômicos são bons. Então é isso. A partir do ano que vem, nós vamos voltar a discutir. Eu acho que a última coisa que eu tenho que dizer aqui é o seguinte, eu sempre tenho dito isso, o grande erro do arcabouço fiscal brasileiro, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando de risco fiscal? O grande erro do arcabouço fiscal é o seguinte,
A PEC do teto dizia, o governo gasta, aumenta pela inflação. Tá certo? Mas quem controla a inflação é o Banco Central, não é o governo. Então, ele não tem incentivo. A PEC, o arcabouço fiscal, faz o seguinte, o aumento do gasto depende da receita tributária. A receita tributária não tem nada a ver com a economia. A economia pode estar em recessão e o governo aumenta imposto, aumenta a receita e gasta mais. Esse incentivo perverso que está no arcabouço fiscal, eu acho que é o pior de tudo que tem ali dentro. O governo vai ter, a gente está vendo hoje, o governo tem sempre incentivo de fazer o quê? Querer tributar cada vez mais o setor privado. Então aí, eu acho que isso é o que nós vamos ter que ficar olhando. Nós temos o risco tributário, o que é isso? É a tentativa do governo de querer gastar mais, ele não tem receita, o que ele faz? Vou tributar todo mundo. E o risco fiscal, que é a despeito disso tudo, gastar demais e não conseguir entregar a meta. Esse eu acho que é, nesse momento, dado o bom desempenho econômico, da inflação, expectativa de juros, é o que nós vamos ter que olhar para o futuro. Esse risco fiscal e esse risco tributário aí, criado pelo arcabouço fiscal. E aí, pegando o gancho para a gente finalizar, Ailton, acho que foi algo que a gente comentou muito no último podcast também. Existem ciclos na economia, nos mercados. E quem chega primeiro bebe água limpa. É isso aí. Então, a gente precisa entender, o investidor precisa entender que existe um trade-off entre você abrir mão hoje do que parece bom para que você possa beber água limpa e surfar o que é muito bom no próximo ciclo. Então, quando eu falo isso, não adianta a gente esperar a Bolsa bater 130 mil pontos para vir se posicionar. Isso, é isso aí. Não adianta esperar a Selic baixar dos 2 dígitos para você comprar um IPCA mais alguma coisa. Isso. Então, é preciso se posicionar anteriormente. Então, acho que esse é um recado que a gente vem reforçando e a gente precisa ter essa ciência. Existe esse trade-off, às vezes 3, 6 meses, às vezes 6, 12 meses. Sim, é um período que você precisa abrir mão ali de um pouco de retorno. Não estou falando de retornos negativos, não estou falando nada disso. Estou falando de você entregar ali, de repente, 90% do CDI, 95% do CDI, mas para você poder se posicionar bem e surfar um próximo ciclo. É isso aí. Acho que a gente falou bastante disso, a gente vem reforçando disso. Então, obrigado, Ailton. Sequim, queria deixar um espaço para você finalizar, mas já agradecendo a presença também. Espero vê-lo aqui mais vezes com notícias positivas de Ibovespa e queria deixar o espaço aí para você finalizar falando um pouquinho de bolsa. Bom, eu acho que você colocou muito bem, né? Essa leitura contracíclica, né? Acho que ela é até um pouco tricky ali, né? Vamos botar assim na mentalidade do investidor, porque você depende ali de um cenário que ainda não se materializou. Mas certamente eu acho que desde quando o mundo é mundo, todo mundo ganha dinheiro comprando barato e vendendo caro. Então, hoje, seja em renda fixa ou ativos de risco, a oportunidade de comprar barato é agora. Assim como você compra um terreno e vende lá na frente, a gente está passando por oportunidades como essa. Então, e existem diversas formas, né? Então, seja através de uma carteira diversificada ou através de proteções, etc., existem diversas formas de você estar capturando esse tipo de risco. Agora, compatível com o perfil de cada um. Então, acho que também é um ambiente para fazer loucuras, tem que ter um gerenciamento de risco para surfar esse momento, porque senão também a volatilidade pode tirar do jogo. Então, acho que o recado que fica, que é para aproveitar, mas sempre sabendo o que está fazendo. Perfeito. Obrigado, Sequim. Obrigado, professor. Pessoal, convido vocês a assistirem os primeiros 2 episódios do podcast APX, também podcast Apex. A gente teve um bate-papo legal com o Marcelo Murat, que é o nosso head de real estate, o Márcio, o Thiago Pessotti, que é o nosso VP de macro sales. Acompanhe as nossas redes sociais, Carta do Economista sempre até o 5º dia útil do mês a gente está liberando. E é isso, a gente volta no mês que vem. Espero que com boas notícias, espero que ninguém leve uma anotação ali para casa que não fez o dever de casa e a gente possa seguir aí com as expectativas positivas em termos de mercado, em termos de Brasil como um todo. Obrigado, Ailton, obrigado, Sequim, um abraço e até o próximo episódio.